Oi, gente, tudo bem? Você levou um susto com esse título? Pois é, gente, mas isso realmente aconteceu comigo, tá? Não foi agora, foi alguns anos atrás. Eu realmente entrei em negação, não queria aceitar que minha mãe era narcisista. Não queria aceitar esse diagnóstico dela. E por que eu resolvi, fazer esse vídeo, contar isso para vocês? Porque eu percebi que tem muitas sobreviventes que também entram nessa negação. Você que está me assistindo aqui agora pode, já ter entrado nessa negação também, ou ainda estar em negação. Então eu acho que isso é uma coisa que, se não é toda sobrevivente que passa, eu acho que a maioria, mas acredito que todas nós passamos por essa fase da negação, a fase de não aceitar que a nossa mãe é narcisista, não aceitar aquilo que foi imposto pra gente e tentar achar algum resquício de bondade nelas. Eu já contei aqui em vários vídeos do canal como eu descobri, que ela era narcisista, como eu fui pesquisando cada vez mais sobre isso. Eu vou deixar linkadinho aqui os vídeos que eu falo sobre isso. Acho que tem mais de um vídeo. Um deles é o meu relato mesmo, Mas, num breve resumo, foi pela televisão, por uma matéria do programa Fantástico. Eu fui pesquisando, vi a primeira vez a palavra mães narcisistas e tudo que falava ali que era características dessas mães que não amam batia com as características da minha mãe narcisista e do nosso relacionamento, que eu sabia que já tinha algo de errado no nosso relacionamento, mas eu não sabia o que. Eu achava só que era conflitos de identidade. A gente cresce ouvindo que adolescente dá trabalho e infelizmente isso é uma coisa que a gente coloca dentro da nossa cabeça, quando a gente é adolescente, que a gente está passando por uma fase que a gente vai dar trabalho. Depois de um tempo que eu descobri, sobre o narcisismo e comecei a pesquisar mais a fundo sobre isso, para mim foi uma mistura de sensações, como eu já descrevi várias vezes. Foi uma mistura de sofrer muito por ter aquela certeza, mas também um alívio, porque aí eu realmente sabia qual que era o terreno, o campo minado que eu estava pisando. Então descobrir sobre o narcisismo hoje eu vejo que foi muito bom, mas na época eu enxergava como ter sido bom e ter sido ruim. Passado um tempo de descoberta e de estudo e de ter clareado a minha mente para muitas coisas, para os comportamentos da minha mãe, eu passei por essa fase de muita raiva, de sentir ódio dela mesmo, porque eu ficava indignada de como uma mãe podia ser assim, tratar a filha dessa forma, sendo que tem muitas mulheres que o sonho da vida é ser mãe e às vezes elas nem podem realizar esse sonho. E essa era a minha concepção de família, família amorosa, família que ama, uns aos outros, que a mãe ama seus filhos. A gente cresce com muitas crenças, enraizadas na nossa cabeça. Na adolescência, enfim, a gente assiste muita novela e é sempre aquela família perfeita e tal. Então a gente cresce já com essas coisas na cabeça. Isso faz com que o nosso processo de cura e de aceitação fique cada vez mais difícil, porque a gente fica achando que só aquele tipo de família que existe, que vai ter uma picuinha ou outra, mas que no fim todo mundo se ama. E na realidade, gente, não é bem assim. Família geralmente são os primeiros que vão te apunhalar pelas costas, que vão ficar contra você por muitas coisas, que vão ser falsos. Muitas pessoas na família são assim. Claro que sim, existem as exceções, graças a Deus, existem famílias que realmente são ótimas famílias e que a maioria das pessoas se dá bem. Mas quando a gente cresce achando que só existe essa família boa e que não existe famílias ruins, isso é um agravante para a gente entender que a nossa mãe não é uma boa mãe. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Eu comecei a ter muitos questionamentos na minha cabeça. Se eu realmente estava vendo coisa que não existia. Se eu realmente estava exagerando. Eu pensei isso muitas vezes nessa época, né? Que eu tive essa negação. Então eu comecei a achar que era eu que estava exagerando. Que ela não era tão ruim assim. Eu tenho amigas, né? Tinha, porque enfim... estão no passado, mas tinha muitas amigas nessa época que as mães tinham algumas atitudes parecidas com as atitudes da minha mãe. Eu ainda não estava estudando mais a fundo, né? Eu estava estudando, mas não tão a fundo. Então, como eu via que algumas atitudes de certas mães eram parecidas com as atitudes da minha mãe, eu achava que aquilo era normal, que todas as mães eram assim mesmo e que eu que estava caçando pelo em ovo, né, como as pessoas dizem. Sendo que hoje eu sei e entendo que essas outras mães em que eu me baseava também são tóxicas, tá? Não significa necessariamente que elas tenham um transtorno de personalidade narcisista, mas elas têm atitudes super tóxicas. Então é por isso que as mães das minhas amigas, algumas, tinham atitudes parecidas com a minha mãe. Justamente porque a mãe narcisista é, obviamente, inicial, ela é tóxica. Só que ela não é só tóxica, né? Ela piora. Eu vou fazer um vídeo para vocês depois falando sobre as diferenças de mães tóxicas e mães narcisistas, né? Qual que é a diferença? Porque as diferenças são sutis, então dá para confundir bastante. De qualquer forma, quando eu vi essas atitudes tóxicas, né, nas outras mães, eu começava a questionar se a minha mãe era narcisista mesmo, se ela tinha o transtorno de personalidade narcisista mesmo, porque eu ficava achando que era eu que estava exagerando, que era eu que estava imaginando, enfim. Aí foi até o momento em que eu realmente entrei em negação e falei, eu não quero mais saber disso. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 27 anos, 28 quase, não sei. Mas eu entrei numa negação muito grande, falei, eu não quero mais saber sobre isso, eu acho que ela não é... e eu vou me dar bem com ela, vou me esforçar, e fiquei nessa dúvida, né, super cruel, e tentei. Pela milésima vez, gente, tentei de novo, acreditei nela, confiei nela em muitas coisas, tá? Nossa, foi muita coisa, assim, que realmente aconteceu, que eu fui me entregando, assim, pro relacionamento e falei, não, agora vai dar certo e tal. E aí, gente, me lasquei novamente. Me lasquei muito com ela. O que ela fez comigo, obviamente, eu tava distante, então ela me sugou de volta, né? Conseguiu se aproximar de mim, porque eu estava nesse momento fragilizado de negação. Isso eu digo afastada de não conversar com ela, não contar as minhas coisas, né? Enfim, a gente já tinha brigado pra caramba. Então eu estava afastada nesse sentido, mas aí ela aproveitou esse momento de fragilidade e me puxou de volta. Tudo isso que eu estava vivendo, hoje eu tenho consciência de que era o famoso gaslighting. Eu já fiz um vídeo sobre gaslighting, eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês também. E o gaslighting nada mais é do que te fazer ficar doida, né? E você achar que você tá doida. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. E eu tava achando que eu que tava doida, vendo coisa que não existia. E por isso que eu caí nas armadilhas dela de novo. Quando eu me abri para tentar resgatar alguma coisa, enfim, ou criar um laço com ela e tal, foi quando ela começou a me abusar novamente, começou a agir pelas minhas costas, daí falava mal de mim pra todo mundo, mentia demais pra mim. Ela chegou a fazer algumas coisas assim que eu não posso falar aqui, porque infelizmente eu não tenho provas, né, provas assim físicas. Então eu vou realmente tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas ela, né, fez coisas que me atrapalharam financeiramente. Gente, foi decepção atrás de decepção, sério. Que eu vou lembrando aqui, porque eu tava ali boazinha, tentando fazer dar certo, essa relação que não existe dar certo.
ela se aproveitou muito de mim. Fez triangulação com o meu irmão, então fez a gente, né, brigar muito pra ficar bajulando ela. Nossa, foi horrível. Foi uma sequência de horror, assim, sabe? Eu acho que foi quando ela mais... Essa época foi quando ela mais se divertiu, assim, me prejudicando, sabe? Porque ela fez muitas coisas. E uma atrás da outra. E aí, foi aí que eu percebi e fui acordando e falei, não, ela é aquilo tudo mesmo. Ela é narcisista mesmo. Porque nos blogs, nos sites, nos vídeos, enfim, tudo na internet fala justamente sobre isso. Que elas se fingem de boazinha e depois elas te atacam novamente. Então, foi aí que eu fui percebendo que não, ela realmente tem esse transtorno de personalidade. E aí, depois estudando um pouco mais, eu vi sobre o ciclo repetitivo que elas têm. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkadinho aqui para vocês, porque eu caí no ciclo novamente. Só que dessa vez foi pior porque eu me permiti achando que ia ficar tudo bem, entendeu? Então foi bem pior esse ciclo que ela fez, foi bem caprichado. Então foi esse ciclo que eu caí, que ela tava se fazendo de boazinha e depois me abusou horrores. E obviamente não é surpresa pra ninguém quando eu decidi acordar. Claro que ela ficou muito nervosa porque parou de ter o suprimento, né? Porque eu acordei pra vida e caí na real, falei, não, ela é realmente isso, ela é ruim mesmo. E aí ela ficou muito brava, porque ela viu que eu tava acordando, né? E que ela não ia mais conseguir me abusar. Sinceramente, gente, foi a partir daí que foi ladeira abaixo. Porque eu nunca mais caí, né? Assim, caí dessa forma, né? Ainda caí algumas vezes no ciclo, mas... dessa forma brutal, eu nunca mais caí. E quando vocês falam pra mim que vocês têm muitas dúvidas, que vocês têm medo, que vocês não têm certeza se ela é narcisista, gente, eu super entendo vocês, tá? Porque eu passei por isso também, gente. Eu caí nesse ciclo muitas vezes, até conseguir acordar de fato. Esse é um dos motivos que eu faço vídeos aqui para vocês, que eu posto um monte lá no Instagram, justamente para vocês que estão aqui me assistindo, acordarem mais rápido do que eu, não sofrerem tudo que eu sofri. Porque, gente, quando eu descobri, mal se falava sobre isso. Não tinha tantas matérias e tantas coisas falando sobre narcisismo quando eu descobri. Então, pra mim, o processo foi mais longo, foi mais difícil, tá? Não se falava sobre mães narcisistas, porque sempre foi um tabu, principalmente aqui no Brasil, né? É um tabu para a sociedade, mas principalmente aqui no Brasil. Eu não tive, assim, tantas informações quanto hoje vocês têm. Eu acho que é isso que une a gente e deixa a gente cada vez mais próxima, porque hoje vocês têm a internet tudo muito mais fácil nesse sentido. Muitas pessoas falando sobre o assunto, então vocês percebem que nós não estamos sozinhos. Por isso que eu disse que essa é uma missão, porque se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria evitado muitos abusos, eu teria evitado cair em muitas armadilhas. Por isso que eu sempre venho alertar vocês, tá? De todas as formas possíveis e imagináveis que eu consigo. Então, gente, eu super entendo vocês, tá? Mas, como pelo meu relato aqui vocês podem perceber, não existe a mudança, tá? Quando ela tem o transtorno de personalidade narcisista, não existe a mudança. Não existe você tentar salvá-la. Eu já falei também sobre isso aqui num vídeo. Eu vou deixar linkadinho também. Não adianta você tentar salvá-la. Elas não querem ser salvas. E se você está passando por esse ciclo de negação e caiu aqui nesse vídeo, saiba que você não tá doida, tá? É realmente o que você tá vendo. Ela não é boa mesmo. Ela não te ama mesmo. É aquelas duras verdades difíceis de engolir, mas que são necessárias, tá? Eu quis contar esse meu relato para vocês verem que eu também passei e passo por
pelas mesmas coisas que vocês, mas eu sempre vou vir aqui para alertar vocês sobre essas coisas, tá? Para vocês não passarem também, ou se passarem, não sofrerem tanto como eu sofri na época, porque eu não tinha ninguém assim para me abrir um caminho, para me dar uma luz. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, que você consiga entender melhor sobre isso e viva todas as fases que é necessário viver. Eu falei também já sobre o luto, né, das filhas de mães narcisistas, o luto de mãe viva. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo também. Então viva todas essas fases, mas tudo que você puder fazer para não cair novamente, né, no jogo dela e ser abusada, faça tudo o que for necessário para isso não acontecer, tá bom? No mais, é só força, fé, estamos todas juntas, como eu sempre digo, juntas somos mais fortes. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, nos grupos, para as pessoas entenderem que todo mundo passa por essa fase, mas como sair disso e não ser enganado pela mãe narcisista nunca mais. Deixa seu joinha aqui para mim e se inscreve no canal também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!